Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que veio de parte da Marina e da Luísa para debater aqui com um público tão seleto e com uma mesa de excelência acadêmica de primeiro nível as questões que nos preocupam de como sair da crise em que nós fomos lançados pelos últimos governos que nos governaram. Eu vou aqui apresentar algumas ideias para tentar dar algumas respostas concretas, uma vez que esta aqui, ou este é um foro político, para sair dessa situação de crise em que nós estamos imersos. Sem prejuízo de que depois, com mais calma, eu examine os dados que foram apresentados pela professora, eu vou partir aqui de uma situação que parece que é consenso entre os demais debatedores, de que esta crise se caracteriza fundamentalmente por um desequilíbrio profundo das contas públicas que levou a uma expansão extraordinária da dívida pública, alimentada por déficits públicos, déficit primário, somados aos juros que se paga pela própria dívida. Esse será meu ponto de partida. Eu creio que, se nós não resolvermos esta questão, nós não seremos capazes de proporcionar uma política econômica que relance o país numa senda de crescimento econômico. Porque o crescimento econômico sustentável, ele se baseia no investimento. E esse investimento, no nosso caso, ele só virá se para o setor privado, que é decisivo nesse caso, descortinar um horizonte de médio ou longo prazo, em que esse endividamento não nos levará para uma situação caótica, ao estilo, por exemplo, da Venezuela. Enquanto isso não for resolvido, o nosso crescimento pode ocorrer, mas de uma forma espasmódica, como aconteceu agora nos últimos meses, mais baseado no consumo. Esse consumo teve um alento porque o governo abriu aí uma caixa de bondades diminuta, FGTS inativo, o PIS/PASEP, e também uma coisa muito importante, que beneficiou muito a vida dos mais pobres, que foi uma inflação surpreendentemente baixa, que ela se deu especialmente naquilo que tanto atormenta os mais pobres, que é na área da alimentação. Os alimentos de consumo habitual do povo brasileiro nunca estiveram tão acessíveis em comparação do que eles foram no ano passado. Então, nós devemos rezar para que haja uma boa safra o ano que vem, que permita que não tenhamos uma pressão inflacionária forte puxada pelos alimentos. E outra coisa que devemos também ficar muito atentos é o que está acontecendo nos Estados Unidos com a mudança da direção do FED, que pode implicar numa elevação da taxa de juros. Isso poderá trazer dois problemas para nós no ano que vem. Inflação um pouco mais alta do que a esperada e também uma certa pressão sobre a taxa de câmbio.
pela fuga de capitais atraídos por uma taxa de juros maior. Esses dois fatores nós não podemos dizer com certeza como eles se darão, são incógnitas. Depende de São Pedro e depende lá daquele que foi nomeado pelo loiro desvairado, que parece que não é uma pessoa previsível, que poderá nos brindar com algumas surpresas desagradáveis. Muito bem, dito isso, a pergunta que foi colocada para nós aqui, pelo menos eu entendi assim, é como sair desse enrosco. Então, para fazer com que a dívida pública não cresça tanto quanto vem crescendo, é preciso que ela não seja alimentada pelos dois fatores que alimentam o déficit primário e também os juros. Os juros diminuíram um pouco, mas, como eu disse, é possível que eles venham a subir depois. Se a inflação subir, esse juro nominal terá que subir também, juntamente com uma pressão cambial, que a gente pode ser que ela não venha a ocorrer. Então, como fazer com que essa alimentação seja reduzida? Com que objetivo estratégico? Para que a dívida não cresça tanto, no limite, cresça de forma tal a ter uma taxa inferior ao crescimento do PIB no futuro, porque aí você sinaliza para os empresários e investidores, o investidor privado, que a situação de médio e longo prazo estará sob controle. Sem isso, esse investimento aí não se dará e o dinheiro ficará empossado, se aproveitando dos ganhos financeiros e outras atividades improdutivas. Ainda no limite mais além, se for possível reduzir essa taxa de crescimento da dívida e alongar o seu perfil, será possível que, na rolagem, que hoje eu calculo, porque essa dívida, além de ser grande e explosiva, ela é de curto prazo. Então, é preciso que nós tenhamos esse controle para fazer com que, se eu amplio o vencimento da dívida, o governo vai ficar menos dependente no mês a mês para fazer a sua própria rolagem. Os bancos que fazem essa rolagem ficarão com o dinheiro empossado. Porque se essa rolagem exigir, em vez de 70 bi, exigir 35, o que os bancos vão fazer com os outros 35? O crédito aí poderá ser mais barato. Essa é a forma que a taxa de juros pode cair para o normal dos cidadãos e não aqueles amigos do rei. Muito bem. Então, como fazer isso? Ora, isso requer uma manobra de redução de despesas ou aumento de receitas. Ou as duas coisas. Reduz despesa e aumenta a receita. Mas nós já vimos que reduzir despesas, ela atingiu já um determinado limite, mais além do qual você já está sacrificando o desempenho dos serviços públicos. Eu não vou aqui justificar desperdício, empreguismo, porque isso perpassa toda a nossa administração. Mas eu digo, com os serviços públicos, eu tenho um olhar diferente com o gasto público em serviços públicos. Por quê? Os serviços públicos, eles têm uma característica diferente de tudo aquilo que é produzido pelo setor privado. Serviço público, em geral, existem exceções, em geral, não apresenta economias de escala. Quanto mais você produz, mais o custo unitário aumenta. Eu tenho feito muitos trabalhos relacionados com 2 serviços públicos há mais de 20 anos e tenho constatado isso. Como é possível que você reduza o custo do transporte de uma pessoa que antes vivia em Savoy City, aqui em São Paulo, e agora, empurrado pelos altos preços dos terrenos, vai morar na Vila do Cafufo,
que fica a 25 quilômetros. Ora, esse custo aumentou daquele que é transportado da Vila Mariana para a Avenida Paulista. Quem paga isso? Não necessariamente é o próprio cliente dos ônibus. Às vezes isso ele tem que ser complementado com subsídio. Mas esse subsídio está aumentando. Quando não são os patrões que pagam. Em geral, aqui em São Paulo, muitos trabalhadores, especialmente em serviço doméstico, recebem, além do seu salário, algo para compensar a sua condição, porque senão é impossível que eles continuem pagando aquilo. Isso pressiona as contas públicas municipais. Então, custo de serviço público tem uma tendência crescente. E isso é também outro serviço público que eu tenho estudado, é resíduos sólidos. Não é possível que você entenda o serviço público de resíduos sólidos de uma forma linear. Se você vai lá para Salvador, como é que você vai atender aquele pessoal que vive naquelas favelas, naquelas pirambeiras? O caminhão não entra. Como é que você faz? Você tem que investir naquele último trajeto muito mais do que você investe nos trajetos onde a cidade é horizontal. Para não falar da educação e da saúde. Por outras razões. Cada uma tem uma razão. A cidade crescendo, ela implica em distâncias maiores, esses maiores custos. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, comprimir isso mais é muito complicado. Vejam o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando você levou segurança para as comunidades periféricas, onde imperavam as máfias, os traficantes, é um serviço público de segurança que você já teria que ter brindado. O custo desse processo foi altíssimo. Então, serviço público é serviço ônibus, é para todos. Então, se você não tem esses recursos, os serviços públicos viram para alguns. Ou então, de má qualidade para todos. Ou então, de má qualidade só para alguns. Você vai estrangulando as finanças públicas por esse lado. Eu vejo que não caminhamos muito se quisermos reduzir as despesas com estes gastos em serviços públicos, porque isso se dá desde o nível federal, passando pelo nível estadual, até o nível municipal, para não falar das nossas ambições. Por exemplo, hoje, em São Paulo, na licitação de ônibus, que um dia vai sair, está quase 8 anos para sair, não saiu até agora, todos os ônibus têm que ter ar-condicionado. Eu pergunto, vai custar mais ou menos? As escolas, tempo integral para todos, tudo bem, ensino médio, mas isso vai aumentar o custo ou não vai? É o ideal, todos nós lutamos por isso, mas tem que levar isso em consideração. Então, não vai dizer, bom, isso aí o município ou o Estado tem que resolver. Você tem que encontrar fontes onde esses gastos possam ser cobertos, e aqui eu entro na segunda parte da minha intervenção. A quase inelasticidade dessa redução de gastos. Quase. Eu digo, tem muita coisa para fazer aí. Inclusive, tem uma coisa para fazer, que é o seguinte, você pode compensar, em parte, esse aumento de custos com aumento de produtividade na produção de serviços públicos. São Paulo deu um belo exemplo, há um tempo atrás, de como se reduz esses custos no transporte. A invenção do corredor com ônibus de 5 portas foi uma revolução, a verdadeira revolução aqui, em matéria de custo de construção de um corredor. O custo de corredor caiu 3 vezes em relação a um corredor tradicional, que existia aqui desde a época do Covas, e que também existe em Curitiba. Muito bem, você pode caminhar um pouco nesse sentido. Depois, se tiver tempo, eu gostaria de dar mais alguns exemplos. Mas nós temos que caminhar num outro sentido. E aqui eu tenho uma certa discrepância ou diferença. Eu penso diferente daqueles que me antecederam. Pelo menos eu vejo aí uma diferença no que se refere ao problema da arrecadação.
Nós temos que aumentar a arrecadação. E tem duas maneiras que eu vejo de aumentar a arrecadação. Tem uma forma que é a tributária e a outra forma não tributária. E aqui o que eu vou dizer em seguida requer uma série de condições, especialmente jurídicas, porque eu vou aqui propor algumas mudanças de lei, requer algumas alterações jurídicas que eu não posso agora desenvolver. Inclusive porque está aqui a minha professora de Direito, que é a professora Sônia Rabelo, que muito me ensina nessas questões de mudanças de legislação necessárias para você defender o interesse público. Então, quais são essas mudanças tributárias? Em primeiro lugar, nós devemos combater a sonegação. E uma medida que me parece fundamental é impedir, durante 30 anos, que qualquer nível federativo exerça o chamado refis. O refis é um convite para a sonegação. Então, estabeleçamos essa norma, mas nos 3 níveis federativos. Refis não é uma alternativa para as empresas. Isso pode causar algum problema no curto prazo, mas a médio e longo prazo é uma maneira de você evitar que empresas, inclusive sólidas, que têm dinheiro, entrem nesse programa de refinanciamento de suas dívidas tributárias ou previdenciárias. Então, esse é um primeiro movimento. O segundo movimento, que requer talvez uma mudança constitucional, é mudar um imposto territorial rural. Minha proposta é que esse imposto passe a se chamar Imposto Territorial e de Uso Rural. O Brasil foi o único país no mundo onde, nos últimos 50 anos, foram incorporados à sua área agrícola, agropecuária também, não é? Agrícola inclui tudo. 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares corresponde mais ou menos a 8 vezes a área do estado de São Paulo. Nós sabemos como essa expansão da fronteira agrícola se deu, com a devastação que ela provocou e está provocando. Mas o imposto territorial rural não se moveu do traço. O imposto territorial rural é repartido entre o governo federal e o governo municipal, 50 para cada um. Mas o governo federal, por convênio, pode entregar tudo isso ao governo municipal. E ele fica com 100%, mas é tão baixo, as condições da forma são tão baixas, que não compensa nem o custo de arrecadação. Porque a arrecadação depende do uso. Eu conheço pessoas do meu círculo que pagam a alíquota menor de todas, 0,03, nos seus sítios de recreação. Agora, ninguém paga, que eu saiba, se alguém souber aqui, que paga 20%, me diga. Porque é uma declaração, se ele faz uma declaração, não tem fiscalização, os municípios não vão empregar dinheiro para fiscalizar, porque não compensa o pouco que ele recebe. Então, a proposta é, tem território na sua mão, independentemente de como ele está cultivado, usado ou não, tem que pagar por isso. Então, isso facilitaria a arrecadação, especialmente dos municípios. Tem município que arrecada bem esse imposto, mas são casos muito esporádicos. Agora, dentro do princípio que já foi mencionado aqui, da progressividade, esse se aplica também ao imposto territorial e de uso rural, se aplicaria, da progressividade, e o princípio também de que estes impostos já existentes recaiam mais como impostos diretos do que indiretos, e isso estamos de acordo,
uma coisa pode compensar a outra, mas também que esta progressividade se dê sobre pessoas físicas e os mais ricos da sociedade. Eu aqui estou usando um termo muito pouco, digamos assim, convencional, na ciência econômica, talvez, de faixas de renda, mas eu quero dizer que os ricos são ricos. E todo mundo sabe quem são os ricos, e eles pagam pouco imposto. O prefeito de São Paulo, no debate que ele teve na sua candidatura, revelou que ele paga R$250 mil de IPTU por ano. Ora, todo mundo diz, tanto? Não, é que ele vive numa mansão de tal calibre que, se ele pagasse o dobro, não faria nenhuma diferença para ele. Ele não morreria de fome por isso. Então, esse imposto tem que ter muito maior progressividade. O Kassab, quando era prefeito de São Paulo, aumentou a progressividade, 2009, 2010, e aumentou a arrecadação. O Fernando Haddad quis fazer isso, quis repetir a dose 4 anos, depois não foi tão feliz, porque fez uma série de atrapalhadas, mas a progressividade deve ser o nosso lema sobre a riqueza patrimonial de pessoas físicas. E aí há muito que arrecadar. IPVA, mesma coisa. O imposto de herança ou transmissão por causa-morte tem que aumentar muito. Vamos agora nos espelhar em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde esse imposto é muito maior. Então, todos esses elementos somados, mais um outro imposto, que aqui tem sido falado em determinados momentos de campanhas eleitorais, que é o imposto sobre grandes fortunas. Ora, o que impede o imposto de grande fortuna? Vai fazer alguma diferença para quem paga? Não faz. Não faz nenhuma diferença, porque o nível de renda dessas pessoas que estão no topo e que, em passant, são aqueles 5% credores da nossa dívida, porque quem tem patrimônio financeiro desses 5% mais altos são aqueles que têm também um maior patrimônio imobiliário. Tem lanchas, aviões, carros de luxo, que nós estamos vendo aí por todo esse patrimônio que esses corruptos amealharam. Então, é esses que têm que pagar o imposto sobre grandes fortunas. Cada um dessas medidas não resolve o problema, mas elas somadas podem significar um aumento muito interessante para os 3 níveis federativos, cada um deles no seu nicho. Agora, esses seriam os impostos, digamos, ou melhor, os que têm caráter tributário. Há um outro também, que eu diria, que não é, muitas vezes não é entendido como tributo, mas é um tributo, que é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é muito pouco usada aqui no Brasil, e nós devemos estimular a que ela seja usada para que o beneficiário de uma obra pública que ganha tanto dinheiro pela valorização dos seus imóveis, pague por essa valorização. Há 2 exemplos. Aquele centro administrativo Tancredo Neves, que o governador de Minas montou na periferia de Belo Horizonte, e gastou rios de dinheiro. Ainda mais porque teve que comprar mais terra. E quando foi comprar mais terra, elas já estavam valorizadas pelo próprio anúncio do projeto. Valorizou o entorno de uma forma espetacular. Os preços dos terrenos subiram 20 vezes. Para benefício de quem? Para benefício dos proprietários de terrenos das cercanias. Eu não vou entrar em especulação para saber quem comprou aquilo sabendo da informação.
nem precisamos, mas alguém se beneficiou com isso. Aeroporto de Viracopos, outro escândalo. O aeroporto de Viracopos valorizou imensamente a área do entorno, inclusive a área rural, que virou área urbana. A Prefeitura de Campinas se fez de morta, não fez nada para capturar essa valorização. Então, aqui nós temos todos esses elementos que podem representar, em termos de contribuição de melhoria, um ingresso ou uma renda maior para, não só para municípios, mas também como estados. Agora entremos naquelas receitas não tributárias. E aqui, olha, eu creio que há um desconhecimento, mas também, às vezes, um desconhecimento intencional de prefeitos que não querem se mexer, não querem sair da situação de conforto. Porque, desde 2001, nós temos aqui uma legislação que, com todos os defeitos que ela tem, que é o Estatuto da Cidade, que regulamenta 2 artigos da Constituição, 182 e 183, o Estatuto da Cidade permite que um prefeito tenha um arsenal de instrumentos que, falando bem assim, de forma sintética, permitem que ele cobre a outorga onerosa pelo direito de construir. Isso é pouco conhecido aqui, mas São Paulo é a cidade que mais captura isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, tenho transitado aí por toda a América Latina, é a cidade que mais captura. E para vocês terem uma ideia de quanto isso representou, a partir de 2004, aqui em São Paulo, que tem o plano diretor de 2002, que ele começou a usar, mas anteriormente já capturava, a partir de 2004 até 2014, 10 anos. O que se capturou de valorização por cobrança de direitos de construir chegou a representar um valor correspondente a 18% de todo o investimento que a cidade fez. 2 exemplos icônicos. A ponte estaiada, que é digamos, a tela de fundo da Globo. Aquela ponte, não vou discutir aqui se ela devia ter sido feita naquele momento, daquela forma, não. Mas ela custou 220 milhões de reais. De onde saiu o dinheiro? Não vou entrar aqui também quem fez, porque aí a gente ia longe. Foi a OAS. Mas, tudo bem. 220 milhões, saiu de onde? O dinheiro não foi de tributos. Saiu da venda de CEPACs, que são os certificados de potencial adicional de construção vendidos na própria operação. E, ao lado, há uma coisa mais icônica ainda, que se alguém me perguntar, ilustre aí o artigo 3º da nossa Constituição, que é erradicar a pobreza, eu digo, ali tinha uma favela chamada Jardim Edite. A favela foi urbanizada, apartamentos espetaculares de 50 metros quadrados, para os favelados que viviam lá. É a melhor prova de inclusão social que eu vejo para fazer corporificar essa nossa norma constitucional. Erradicar a pobreza. Os caras estão vivendo ali, a 50 metros tem uma estação de metrô que, em parte, a linha de metrô, a linha ouro de metrô, essa 17, vai ser financiada com parte desses recursos, que vem da venda de potencial construtivo. Então, há um caminho muito interessante a prosseguir aí. Mas eu vou além. Para que isso possa ser realizado com maior, digamos assim, eficácia, é preciso mudar o artigo 28 do Estatuto da Cidade. Porque o Estatuto da Cidade diz: um prefeito poderá utilizar desses mecanismos nos seus planos diretores. Olha, lhe é facultada a possibilidade de você usar. São Paulo usa isso de uma forma brilhante. Aqui em São Paulo, se alguém quiser construir, além do coeficiente de aproveitamento 1,
Seu terreno tem 1.000 metros quadrados, você tem direito a construir ali 1.000 metros, sem pagar nada a ninguém. Mas se você quiser construir mais, você tem que pagar esses direitos de construir que não lhe pertencem, pertencem à comunidade. Então, tem que mudar esse artigo para colocar ali deverá, seguido de outros elementos necessários para dar sentido a esse artigo. Então, o prefeito não poderá, de maneira alguma, fazer como alguns prefeitos estão fazendo, que eles pegam uma área que era rural, transformam em urbana, para ganhar IPTU, que é uma ilusão. Eles ganham IPTU, mas eles valorizam esse terreno que eles transformaram em 10, 20 vezes mais. Então, eles têm que cobrar outorga onerosa por mudança de uso. Se nós mudarmos esse artigo, aí não fica mais na dependência de cada prefeito, fazer ou não. E, finalmente, algo que foi sugerido pela Sônia, em matéria de mudanças que permitiriam uma maior arrecadação não tributária, seria uma mudança, ou melhor, mudança não, uma regulamentação do item 9 do artigo 21 da Constituição, que compete à União realizar um plano de desenvolvimento territorial que inclua estados e municípios. Você não tem isso ainda. Se você incluir isso, você pode criar aí regiões de governo ou estabelecer diretrizes, não só para que se capture, seja, digamos, obrigatório capturar essas mais-valias, na medida em que você faz obras públicas ou você concede mais direitos urbanísticos, mas também você pode criar aí diretrizes para uma governança metropolitana, porque muitos dos nossos problemas de custos são relacionados com áreas metropolitanas, cada município querendo ficar com o seu sem ligar para o que está acontecendo no vizinho. Em matéria de resíduos sólidos, isso é clássico. Ninguém quer ficar com aterro sanitário. Então, se ninguém quer, cada um vai ter que ter o seu, porque aí há uma lei de resíduos sólidos que cada um tem que providenciar a mudança de aterros, lixões, para aterros sanitários. Agora, se você tiver um governo metropolitano, uma forma institucional e organizacional e administrativa que permita isso, você pode ganhar muito em escala, porque um aterro para uma cidade de 200 mil habitantes custa 3 vezes mais do que se esse aterro pudesse ser feito para absorver todos os resíduos de 5 cidades de 200 mil habitantes. Mas isso não se consegue a não ser com uma governança metropolitana. Eu sei que tem muitos problemas aí, e sei que aquilo que eu venho propondo em vários foros entra em rota de colisão com, primeiro, a bancada ruralista. E já tive a oportunidade de receber algumas digamos assim, insinuações muito complicadas de gente que representa esse interesse. E também do pato inflável, que tem como residência um laguinho ali, no local onde a terra, aqui em São Paulo, é a mais valorizada, uma das mais valorizadas do Brasil, ali na Avenida Paulista. Então, como é uma questão política, a gente está diante da escolher entre o desagradável e o desastroso. O desastroso é não fazer nada, deixar como está, e essas reformas aí propostas já retrocederam, propostas em relação à Previdência, de maximalistas passaram a ser
desidratadas e de desidratadas a liofilizadas. Quer dizer, o que você vai tirar com isso é muito pouco. Temos que fazer também muita coisa em relação à reforma da Previdência, mas ficam aqui essas sugestões que poderão servir para a gente esquentar o debate. Muito obrigado.